Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar seu smartphone no livro de Ruth, amém? Livro de Ruth, capítulo 4, amém? Livro de Ruth, capítulo 4. Gente, só para ter uma noção aqui, quem está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão aqui. Quem está nos visitando pela primeira vez? Alguém? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não vou cantar musiquinha de visitante. Deus abençoe, amém? Deus abençoe, glória a Deus, que bom que você veio. Glória a Jesus, amém? Vamos ler a partir do versículo 9. A partir do versículo 9, diz assim: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também como tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. Disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivessem um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo da velhice, pois sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo, passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed, e este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Feche seus olhos. Senhor, viemos aqui nessa noite, poderíamos voltar para as nossas casas, porque já vimos que o Senhor se revelou a nós, porque já vimos que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Mas eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer nessa noite. Nos ajuda, nos dá a tua direção, em nome de Jesus, amém. Queridos, mais uma vez quero agradecer a Deus pela sua presença nessa chuva. Quando eu cheguei, vim assim, meu Deus, né? Do nada, o tempo fechou e parece que a nossa terra de Jaboatão chove mais do que em outros lugares, né? Quando a gente está vindo para cá, aqui a gente só vê o tempo, acredito, por essa mata e tudo que tem, mas glória a Deus por isso, né? Chuva de Deus, né? Chuva do avivamento do Senhor. Queridos, estamos encerrando a nossa série de mensagens baseada no livro de Ruth, transformando o choro em riso. Transformando o choro em riso. Passamos por lutas e dificuldades na vida, amém? Quantos podem dizer um amém que passa por lutas e dificuldades? Amém? Desde o nascimento, passamos por lutas e dificuldades. A nossa vida é marcada por lutas e dificuldades, mas também marcada por muita superação. Aqui nós temos exemplos de pessoas que vieram, né, da sua vida do trabalho secular, que pessoas que vieram, que eram
trabalhadores trabalhavam com serviços gerais, trabalhavam com tantas outras coisas, e Deus deu um diploma, Deus deu uma profissão melhor, Deus tirou, do muturo e colocou, em trabalhos melhores, transformou algo sobrenatural mesmo. Mas a gente crê que hoje, irmãos, isso não foi baseado na força do nosso braço, isso não foi porque nós somos bons, isso foi porque Ele nos deu a capacidade de estudar, isso Deus, porque Deus nos deu a inteligência para a gente poder fazer algo. Quantos creem nisso? Amém, gente? Então, transformando o choro em riso faz parte da minha e da sua vida. Se eu pudesse abrir aqui, irmãos, dar o microfone para alguns de vocês aqui nessa noite, passaríamos horas e horas e horas conversando de momentos da sua vida que você teve que ser transformado, transformou o choro em riso, não é assim? E a gente viu, irmãos, que esse livro de Ruth, ele é precioso. A história de Ruth se parece muito com a minha e com a sua vida. Por quê, pastor? Porque, irmãos, estávamos destinados ao inferno. Estávamos destinados, em primeiro lugar, não éramos um povo escolhido, não éramos o povo que, da origem, de Abraão, mas o Senhor olhou para nós com graça e amor. Quantos podem dizer um amém? Esse livro de Ruth foi escrito no período dos juízes. Esse livro foi escrito no período mais difícil da nação de Israel. Um período, se você gosta de estudar a Bíblia, você sabe que foi o período onde cada um fazia o que queria. O povo não tinha um rei e eles faziam tudo aquilo que eles queriam. Então, irmãos, quando não há lei, o povo padece. Nós não tínhamos, irmãos, condições nenhuma de chegar até aqui se não fosse pela graça do Senhor. E a gente vê, irmãos, uma história que só Deus poderia cuidar. Ruth, ela era nora de Noemi. Só para você refrescar a sua memória, Noemi era casada com Elimeleque, um homem de Efrata, de Belém, cidade de Davi. Em um período de fome, Elimeleque, junto com Noemi, pega seus 2 filhos e eles vão para Moabe. E quando eles chegam em Moabe, porque eles saíram, pastor, de Belém e foram para Moabe, porque era um período de fome. Quando eles chegam lá, irmãos, acontece tudo errado. Eles tinham planos de estarem bem lá em Moabe. E o que acontece lá, irmãos? Elimeleque morre, seus 2 filhos morrem, fica só Noemi e as suas 2 noras. Noemi ouve que em Belém Deus havia se lembrado do povo, porque o povo, irmãos, havia se esquecido de Deus. Então Noemi, ela pega as suas 2 noras e no caminho ela tenta voltar para Belém. Na volta, uma das suas noras vai embora e fica só Ruth e Noemi. Vocês se lembram dessa história, amém? Glória a Deus. Irmãos, e chega esse capítulo 4. Quem vê você agora numa história como você está, vai dizer que foi muito fácil, sim ou não? Quem vê você da maneira como você está, pô, pastor, não estou no capítulo 4, não, estou no capítulo 1 do livro de Ruth, que eu perdi tudo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde chegar. Fica tranquilo que vai chegar na tua vida o capítulo 4, o borracho da tua vida chegando, amém, irmã? Quem pode dar um glória a Deus aí, irmão? Amém? Vai chegar o capítulo 4 da tua vida, amém, meninas? Glória a Deus. Tem que passar ali no crivo do pastor também, tá? Não é bagunça não, amém? Então, irmãos, quem talvez você esteja no capítulo 1, talvez seja no capítulo 2. Se você estiver no capítulo 3, não desiste, fica firme, amém? Glória a Deus. Porque quem vê, irmãos, a nossa história agora vai achar que foi fácil. Eu estava comentando ali no intervalo do primeiro culto para o segundo. Quem vê a nossa história parece que a gente chegou aqui de paraquedas. A gente não chegou de paraquedas. Quando eu cheguei aqui, estava vindo um monte de chufes. Eita, que hoje eu vou ter que relembrar o tempo que a gente pregava. Eu, a Priscila, o meu filho mais velho e mais um tecladista. Glória a Deus pelo tecladista, amém? E mais alguns jovens adolescentes. E
glória a Deus por isso, não tínhamos nenhum problema. Mas quem nos vê agora pensa que a gente chegou de paraquedas. Quem está vendo você agora, da maneira que você está, do jeito que você está, acha que chegou agora. E não é assim. A gente tem uma construção da nossa história. Nós temos uma história. Respeita a minha história, minha irmã. Glória a Deus, nós temos uma história. Respeitamos a história. Então, se tem algo, irmão, que me deixa, por favor, pegar um gancho aqui, é quando vem falar mal da nossa casa, da nossa igreja. Você não sabe da nossa história, você não sabe o que Jesus fez, você não sabe o que Jesus está fazendo aqui neste lugar. Então Ruth e Noemi tinham uma história. E chega, irmãos, no final do capítulo, no final do livro, esse livro tem 4 capítulos, irmão, você lê rapidinho, 85 versículos, você, num cafezinho com um bolinho, estou até te estimulando, tá? Você preparar um lugar, você lê rápido. Você vai ver que a história dessas mulheres não foi fácil, mas o Deus o qual servimos, Ele é poderoso em fazer coisas extraordinárias. Quantos podem dizer um amém? E isso aqui não é mensagem da teologia da prosperidade, que eu detesto teologia da prosperidade. A mensagem tem que ter cruz, a mensagem tem que ser arrependimento, a mensagem tem que ter Jesus como centro. Mas o Deus qual servimos, Ele é poderoso para transformar histórias. Ele é o autor da nossa vida. A palavra diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. O que é isso, pastor? É Ele que diz, é Ele que manda, é Ele que faz todas as coisas ao nosso favor. Quantos estão entendendo isso aqui, igreja? Amém? O irmão aleluiado. Queridos, e Boaz, quem foi Boaz, pastor? Deixa eu relembrar você aqui, o primeiro ponto da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é: Deus transforma o choro em riso. Deus transforma, Deus é especialista, irmão. Deus é especialista. Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias. E Boaz, quem foi, pastor? Boaz foi o resgatador. Quem estava aqui na semana passada, se lembra? Que a gente terminou o texto bíblico dizendo assim, Noemi dizendo para Ruth: minha filha, fica tranquila, porque aquele homem, ele não vai descansar enquanto eu não resolver esse problema. Qual era o problema, gente? Ruth vai a Eira ao encontro de Boaz, e ela diz para ele: olha só, você é um dos meus resgatadores. Na lei judaica, quando alguém morria, o irmão ou um parente mais próximo deveria se casar com aquela viúva para dar prosseguimento à criação de filhos, né? Originando filhos. Então Boaz foi esse o qual Deus levanta para ser resgatador na vida de Ruth. E diz assim, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Em Ruth capítulo 4, versículo 1, diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Boaz, irmãos, o texto não vem dizendo, mas eu acredito que Boaz, assim, se você ler o capítulo 3, você vai ver que quando amanhece, antes de amanhecer o dia, ele pega a Ruth e diz assim: minha filha, vá-se embora, ninguém pode ver que você esteve aqui. E eu creio, irmão, não está escrito, mas eu acredito que Boaz, ele assim que espera o dia, ele vai até a porta da cidade. Por quê, pastor? Na porta da cidade não existiam os fóruns, não existia aquilo que você vê hoje aqui, sabe? O que você vê hoje tudo funcionando, o tribunal, não. O tribunal acontecia na porta da cidade. Então Boaz, ele senta e espera os anciãos chegar para resolver o problema. Boaz, ele vai lá, chama o resgatador mais próximo e diz assim: tu tá ligado que Noemi e Ruth voltaram, estão aqui, e Noemi está querendo vender o terreno. O camarada, ele vai lá e diz assim: poxa, que massa, quem não quer um terreninho, hein? Criar uns boizinhos, uma plantação. Meu sonho, né? Ficar com a pastora cuidando, né? Jesus diz assim: só que não, irmão, tem outras coisas para você se preocupar. Ficar de boa, tranquilo, é tudo que a gente queria, né, negão? Ficar de boa. Tudo que a gente queria, tudo que o crente mais queria era ficar sem luta, sem dificuldade. Boaz vai lá, fala com o camarada, não está escrito na Bíblia qual é o nome dele. Boaz diz: Noemi está querendo vender o terreno, só que
Noemi, como viúva, olha só, gente, ela não poderia vender o terreno. Na lei judaica, a viúva não poderia tomar nenhuma decisão. Então, Boaz vai lá, resolve tudo como tem que resolver. Irmão, como é bom a gente ter uma pessoa do nosso lado, não, que gosta de resolver todos os problemas. Quem gosta disso aqui? Não é assim? Poxa, você liga para alguém e fala assim: fulano, tu pode resolver esse problema para mim? Pessoas, sabe, que jogam fácil, não enrola, não fica, né, discutindo nada, quem foi que é errado, quem não é, resolve o problema. Boaz foi lá resolver o problema. Só que Boaz chega para o homem e diz assim: olha só, para tu pegar Noemi e o terreno, você também tem que se casar com Ruth, a moabita, e você tem que cumprir a lei que está descrita no livro de Moisés. E o camarada diz assim: você é louco, não compensa, não dá, vou ter mais trabalho, vou ter que me redobrar, trabalhar ainda mais, não dá. Boaz está contigo. E Boaz chega nesse ponto, irmãos, qual nós lemos, que ele diz assim, no versículo 10, deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. O casamento de Ruth e Boaz. Irmãos, ontem nós estávamos aqui, da sexta para o sábado, nós estávamos aqui no Acampa Kids com 50 crianças. Eu acho que tinha quantos monitores, Priscila? Mais 50 monitores, mais ou menos isso? Era juntando ao todo isso, né? Tinha mais 50 monitores aqui, cuidando. Então tinha aproximadamente, para cada criança, tinha um monitor. Da sexta para o sábado a gente mal dorme, né? Todo mundo naquela euforia, as crianças também, a gente preocupado também. E ontem à noite a gente teve ministrar um casamento. E não tem mais nada mais lindo do que um pastor poder ministrar um casamento. Irmão, aquilo mesmo se você não quiser chorar, você vai chorar. Mesmo se você não quiser fazer, você é mais forte, irmãos. E lindo aquilo que aconteceu. Mas olha para o capítulo 1 de Ruth. Você consegue imaginar que um dia Ruth poderia casar com Boaz? Olha para mim aqui, para o pastor, por favor. Então creia naquilo que Deus tem para a sua vida. É muito maior do que você pode imaginar. Pastor, que mensagem é agora? Aqui eu só venho, só apanho, o Senhor só dá-lhe cajadada em mim. Agora o Senhor está falando que Deus tem algo de poderoso, irmão. Eu estou querendo dizer para você que o Deus o qual servimos, Ele é um Deus sobrenatural. Ele é um Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus que pode transformar o choro em riso. Ele, a sua palavra diz que pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama. Ele diz, mas eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. A sua palavra também nos diz, irmãos, que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos a menção do nome do Senhor. Então continue acreditando nesse Deus. Ruth já não era mais aquela que iria pegar, irmãos, o resto que sobrava. Ela era a esposa do patrão. O casamento, talvez tenha alguém aqui que não esteja com a sua vida ainda oficializada no casamento. Para você ler aqui, pastor, naquela lei, naquele tempo não precisava se casar, era só juntar. Negativo, irmão, aqui está na frente dos anciãos. Só não tinha um carimbo lá de certidão de casamento, mas para todos. Ruth era casada com Boaz. Então não me vem com essa que era só juntar a escova de dente, juntar os panos de bunda e estava tudo certo. Tem que ter papel e caneta, irmão, tem que estar tudo certinho, registrado, preto no branco. Não me vem com essa de querer pegar texto bíblico e dizer que é só juntar, se amigar e ir embora. Não, de juntar escova de dente. Tem que ter tudo legalizado, tudo certinho. Foi isso que Boaz fez. Foi na porta da cidade, e quem tinha autoridade disse assim, hoje eu compro de Noemi o terreno, mas também hoje eu me caso com Ruth, a moabita, e vou dar continuidade à descendência de Malom. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Eu creio, irmãos. Minha família se pergunta, nunca vi uma igreja para ter tanto casamento, irmão. Jesus nos chamou para ser restauradores, reparadores de brecha. Essa igreja está aqui para alinhar a tua vida. Essa igreja está aqui para colocar você para meditar na palavra do Senhor. Você que estava andando de qualquer jeito, de qualquer maneira, e tinha achado que a tua vida você vivia da maneira que queria. Aqui não é assim. Aqui tem a palavra de Deus.
te dando norte, direcionamento para aquilo que você tem que fazer. Amém, igreja? Então nada, se for jovem adolescente aqui dessa igreja, pastor, ele é tão bonitinho, eu vou morar com ele. Não, minha filha, está aqui, ó, registrado, tudo no preto e no branco. Casar bonitinho. Não, pastor, não tem dinheiro para fazer festa não, irmão. Beleza, vamos embora no cartório, a gente casa você fica tudo bonitinho, tudo registrado, tudo certinho. Irmãos, o evangelho veio para mudar uma cultura. O nordestino tem um costume de, antigos, vamos ver se vai dar certo. Aí um vai para lá, outro para lá e mora 15, 20 anos e você está todo mundo lá. Tem um monte de gente olhando para mim e rindo. Eu tenho certeza que depois dessa ministração eu vou fazer no mínimo mais uns 10 casamentos aqui, Quem está me achando, amém aí, vai ter o secretário, vai dar trabalho para você aí. A mulher está batendo já logo aqui, está vendo? A gente vai casar. Glória a Deus para isso, irmão. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, até me perdi aqui, misericórdia. O casamento de Ruth e Boaz. Deus é especialista, irmãos. Não se trata, Boaz, queridos, olhando, ele não tinha a obrigação de chegar, quem quiser resolver, que resolva. Mas Boaz não era uma pessoa que fica procrastinando. Boaz foi logo e resolveu o problema, irmãos. Boaz foi logo resolver o problema. Assim como Boaz não tinha a obrigação, irmãos, de se casar com Ruth, mesmo sendo da linhagem, dizer assim, procura outro. Se o camarada não quis, eu também não quero. Mas existe um Deus que mandou o seu filho na porta da cidade, que ele subiu o monte com uma cruz nas costas, dizendo assim: está consumado. Eu comprei um povo santo, sacerdócio real, nação eleita para ser a minha noiva. E você nem povo de Deus era. Nós estávamos destinados ao matador, estávamos destinados a ir ao inferno, e Cristo fez isso por nós. E assim como Boaz foi o resgatador de Ruth, e quem é o nosso resgatador, igreja? O nosso resgatador se chama Jesus Cristo de Nazaré. Agora preste atenção aqui, irmãos. Boaz fez tudo certo. Sabe o que foi que os anciãos fizeram? Os anciãos chegaram, Boaz, e disseram assim: Boaz, a gente está vendo que você está fazendo tudo certo. E eles abençoaram. Irmãos, ontem no casamento, Deus vai nos direcionando. Eu sempre gosto de chamar os pais de dois lados e assim, vamos lá, vamos abençoar. Eu creio na bênção que os pais têm sobre a vida dos filhos. Amém, igreja? Eu creio, irmãos. Eu creio. Já teve momento, já passei por certas coisas na vida. A Priscila está aqui, pastor auxiliar. Eu era. E o pastor chega para mim e diz assim: Rodolfo, pega o seu carro e vá lá buscar a mãe da menina, porque a mãe da menina, da mãe da noiva, não queria que ela casasse. Aí eu olhei assim e disse: meu Deus do céu, que missão o senhor me dá, hein, pastor? Aí fui buscar a mãe, igreja, estou falando isso sério. Fui buscar a mãe da menina que estava em outra igreja. Ô irmã, faça isso não. E como é que faz para convencer? Senhor Jesus, eu estava aqui no carro, usa a minha vida, tem misericórdia de mim. Como está mais de 3.000 quilômetros de distância, você não sabe. Glória a Deus, essa menina hoje está casada, tem alguns problemas, mas a gente está ali. A gente viu que Boaz fez tudo certinho e a gente acredita, o terceiro ponto da nossa mensagem, que tem que ter bênção, irmãos. Ruth já não sabia se existia mais pai, existia mais mãe. A única pessoa que ela tinha agora era Noemi, e aquele resgatador que estava para entrar na vida dela. Então os anciões se reuniram e deram a bênção sobre a vida de Ruth, e disseram assim, que ela seja como Raquel, que ela seja como Lia, que foram a origem, que deram a luz aos homens, que geraram as 12 tribos de Israel. Irmãos, Deus é o Deus que transforma. Deus, aquilo que estava sendo de maldição na vida de Ruth, Deus estava transformando em bênção na vida de Ruth e na vida de Noemi. Quantos estão aqui nessa noite? Estão entendendo isso aqui? Aí vem, irmãos, quarto ponto da nossa mensagem, que diz assim: o choro de alegria. Você já chorou de alegria? E uma pessoa chegou do teu lado: o que é que tu tem, menino? O que é que tu tem, menina? Eu disse assim: é porque eu estou chorando de alegria. Irmãos, eu passei, além de pastor, eu também sou militar. Eu passei 3 anos estudando para passar numa prova.
A minha esposa está aqui noites e noites estudando. Naquela época, há 15 anos atrás, quando passo, na verdade 16 anos atrás, quando passo, ligo para os... Não tinha WhatsApp, não tinha grupo de família, não tinha nada. Tá eu aqui ligando para os meus pais, morando lá no Rio de Janeiro, morando para os meus pais, ligando, o choro de alegria. O que é que tu tem, menino? Choro de alegria. Senhor, meu nome estava lá, estava escrito, Rodolfo Estênio Siqueira de Albuquerque, aprovado em algo que eu nunca... Era um sonho meu, queria passar, e eu creio, irmãos, que esse Deus é poderoso para transformar o choro de tristeza em choro de alegria, transformar aquilo que um dia nós tantos estamos desejando. E eu não sei o que é que você tem clamado ao Senhor. Eu não sei se é para você ver a tua família aos pés do Senhor. Eu não sei se você está chorando pelo teu casamento. Eu não sei se você está chorando pela tua empresa. Mas eu creio, irmãos, que se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele vai transformar o teu choro de tristeza em choro de alegria, para você ver a tua família, os teus filhos, aquilo que você está apresentando a Deus. Quantos podem dizer um amém? Esse Deus é poderoso. No versículo 13, irmãos, a gente diz assim, ó, a gente vê aqui, ó, e o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Irmãos, se você for ler no capítulo 1, diz o texto que Ruth morou com o Malom durante 10 anos. E naquele tempo não tinha método, não tinha preservativo, irmão, era crescer e multiplicar-vos, crescer e multiplicar-vos. E não teve nenhum filho. Irmãos, teólogos acreditam que Ruth, ela era estéril. E de primeira, Deus abre as comportas e Boaz e Ruth recebem a bênção de Deus de ter um filho. Você pode imaginar isso, irmãos? Quando chega o tempo de Deus, ninguém pode impedir aquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Quando chega o tempo de Deus, irmãos, podem nos esconder, podem falar mal, podem fazer o que quiserem. Quando chega o tempo de Deus na minha e na sua vida, o choro é choro de alegria. O choro não é choro de tristeza, mas é o choro de alegria, e ver o cumprimento da palavra de Deus na minha e na sua vida. Quando chega o tempo de Deus, as nossas lágrimas são como matéria-prima de milagres do Senhor. Aqui, irmãos, eu tenho um prazer tão grande quando os irmãos me chamam, pastor, consegui abrir mais uma empresa, consegui abrir mais uma porta de trabalho, pastor, consegui comprar minha casa própria, pastor, consegui comprar um carro, pastor, consegui fazer algo. Irmãos, gera tanta alegria nos nossos corações, irmãos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Você não está entendendo essa mensagem? O que Deus tem para fazer na sua vida, esse choro que hoje você tem passado, algo de extraordinário Deus quer fazer na minha e na sua vida, transformando o choro em riso. E caminhando já para o final, irmãos, a gente vê que no capítulo 1, Noemi, ela tenta mudar tantas coisas, irmãos. Ela tenta mudar o nome dela. Noemi era a sogra de Ruth. Ela tenta mudar tudo. E ela diz no texto que ela volta de mãos vazias. Mas eu quero dizer para você que Noemi não voltou de mãos vazias. Ela tinha Ruth. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Irmãos, Noemi tinha uma nora que a amava com toda sinceridade. Quer ver isso, irmãos? Quando a gente passa por um casamento, quando a gente vê alguém se divorciando, é algo terrível, irmãos. É algo terrível. Um briga para cá, outro briga para lá. A casa é minha, o carro é meu, aquilo lá é meu, irmãos. É algo de doido, é algo que parece, meu Deus, onde é que está o coração desse povo? Mas Noemi, ela não tinha perdido tudo. Ela tinha Ruth. O texto vem dizer aqui, irmãos, no versículo 15, que
as mulheres dizem para Noemi: a sua nora é melhor para você do que 7 filhos. Tem um ditado, né? Minha mãe sempre dizia para mim: vocês são muito ingratos. Por isso que diz que uma mãe vale por 10 filhos, né? Aqueles dramas da mãe, né? Quando a mãe, né, gosta de mexer com nós, né? Gosta de descer com nós, né? Diz assim: você não me valoriza, né? Você não faz isso por mim. Mas diz aqui o texto que a nora valia para Noemi mais do que 7 filhos. Ruth não esqueceu de sua sogra. Olha só, gente, no versículo 16 diz assim: Noemi pegou o menino no colo e começou a cuidar dele. Irmãos, como eu já falei para vocês, Ruth, ela já não era mais uma estrangeira, ela fazia agora parte do povo de Deus. E agora nada mais, nada menos, ela era a esposa de Boaz. Ela era a esposa de Boaz, ela era esposa, irmãos, do dono. E mesmo assim ela não se exalta, mesmo assim ela não faz nada. Ela continua sendo quem ela é. A gente vê muitas das vezes, irmãos, o crente passando pela luta, pela dificuldade. Aí vem para cá, quarta-feira, sala de oração. Aí vem para cá na terça-feira, na terça do renovo. Aí vem para cá na quinta-feira no GR. Aí vem na vigília. Aí vem 12 horas. Aí faz o jejum. Inclusive a gente está em jejum, tá, igreja? 21 dias. Hoje é o segundo dia. Se você não der, amanhã começa o terceiro dia, tá? Aí vamos junto, acompanhando. E a gente vê, irmãos, que Ruth, ela não muda. Ruth, ela não mudou, ela permanece sendo quem ela era. Ela não mudou, ela continua sendo quem ela era. Ela não mudou, irmãos. Tem muita gente que quando Deus faz algo pequeno na vida dele, a primeira coisa que acontece é: não dá nem mais a paz do Senhor. Muda por inteiro, não é isso que Deus tem para a nossa vida. Ruth continua sendo quem ela era. Ela continua sendo quem ela era, irmãos. E eu creio, irmãos, aquilo que Deus tem para fazer em nosso meio, nessa casa, é algo muito grande. Quantos creem nisso aqui, amém? Irmãos, eu creio que aquilo que Jaboatão, que Deus tem para fazer através de nós nessa cidade é muito grande, em todas as gerações. Segunda-feira nós estávamos aqui, recebemos o pastor Sérgio Borba, da igreja lá de Santa Aleixo. Ele veio aqui, ministrou, depois a gente teve um tempo num cafezinho. E eu falei para ele, fiz: pastor, nós não somos uma igreja de jovens. Nós somos uma igreja que tem famílias. O que Deus tem para fazer aqui nessa igreja não se trata apenas sobre juventude, se trata sobre famílias. Aquilo que Deus tem para fazer aqui nesse lugar é sobre criança, é sobre adolescente, é sobre jovens, é sobre homens, é sobre mulheres, sobre idosos. Aquilo que Deus tem para fazer aqui neste lugar é as coisas extraordinárias. E onde Deus nos levar, nós não vamos mexer na nossa essência, de quem nós somos, de um povo simples, de um povo que ama ao Senhor, que se for necessário se jogar no chão, a gente se joga. Se for necessário mudar a liturgia do culto, se o Espírito Santo mudar, nós vamos mudar. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos mandar fazer, mas nós não vamos mexer com a essência o qual Deus nos deu. Irmãos, e olha, diz assim como as vizinhas falaram, no versículo 17, deixa a sua Bíblia aberta. Quando Ruth volta, foi algo que mexeu na cidade inteira. E aquilo que Deus fez na vida de Ruth e na vida de Noemi também mexeu com a cidade inteira. As mulheres diziam assim, nasceu um filho para Noemi e chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, a cidade inteira sabia daquilo que Deus estava fazendo de novidade na vida de Noemi e Ruth. A transformação que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é tão extraordinário que todos vão saber que aquilo foi coisa de Deus e não de homem. Aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é coisa de Deus e não de homem. Eu quero já chamar o louvor para poder subir. E esse livro, irmãos, termina
com uma palavra, com o nome de uma pessoa, na verdade, chamava Davi. Davi significa amado, querido. Você já ouviu falar muito sobre ele, amém? Você já ouviu falar sobre Davi, amém? Aquele jovem que foi lá no campo de batalha e derrotou um gigante chamado Golias. Pastor, uma moabita vai para Belém, se casa com um homem, dessa união nasce aquele que seria segundo o homem, conforme o coração de Deus. O livro começa não tão bem assim, mas ele termina de uma maneira extraordinária. Talvez, irmãos, são 4 capítulos, que já falei para vocês, 85 versículos. Eu não sei qual o momento da sua vida que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que a Bíblia que eu e você nós servimos, ela diz que o final das coisas são melhores do que o início. Ei, irmãos, Cristo, quando ele chega na festa, no seu primeiro milagre que ele faz, as pessoas dizendo pro chefe maior daquela festa, diz assim: que festa é essa? Porque vocês não colocaram o melhor vinho para ser servido no início, mas colocaram para o final. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, irmãos, não chegou ao fim. Tem algo muito melhor para Deus fazer na minha e na sua vida. Quantos podem dizer um amém? E o livro termina de uma maneira extraordinária com uma promessa. O livro de Ruth aponta para Davi, porque ele é muito claro. Quem escreveu o livro de Ruth, ele foi intencional pelo Espírito Santo de Deus para mostrar daquilo que Deus faz. Ele começa com muito sofrimento, com muito luto. Irmãos, você imagina Noemi olhando para o caixão do seu filho, do seu esposo, olhando para o caixão dos seus 2 filhos, alguém que dissesse assim: meu Deus, essa mulher fez alguma coisa. O livro termina apontando para Davi. A vida de Davi aponta para Jesus. Quantos podem dizer um amém? Quantos se lembram que Jesus, ao curar o cego de Jericó, ele falava e dizia: Jesus, filho de... tem misericórdia de mim. A vida que Ruth e Boaz levou, a promessa que ele teve, apontou para Davi. Davi apontou para Jesus, e Jesus aponta para a glória final que há de ser revelada, o qual em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A palavra de Deus nos assegura que ele vai transformar todo choro em riso, quando nós estivermos com ele. E olhando face a face, nós olharemos para Ele e dizeremos: valeu a pena, obrigado por ter me sustentado naquela luta, obrigado por ter me sustentado naquela batalha, obrigado por ser comigo. E eu quero dizer para você nessa noite: não desista, não desista. Fala para a pessoa que está ao seu lado: fica firme, fica firme. Eu não sei qual o capítulo que você está na sua vida, eu não sei qual o versículo, mas eu sei, irmãos, que o Deus que nos trouxe até aqui, em sua palavra diz: só eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos que eu tenho sobre a sua vida, os pensamentos que eu tenho sobre você. Talvez alguém aqui veio de longe morar aqui nessa cidade. Talvez alguém daqui dessa que esteja nos ouvindo veio de longe, veio da terra de Moabe, veio de longe, veio morar aqui. O que é que eu estou fazendo aqui nessa cidade? O que é que eu estou fazendo aqui neste lugar? O que é que eu estou fazendo aqui nessa igreja, nesse pastor? Eu quero dizer para você que assim como Deus não esqueceu do seu povo em Belém, Jesus não esqueceu daqui deste lugar. E aqui é a casa de Deus, a casa do pão. Deus não se esquece de nenhum dos seus. A Bíblia é muito clara, dizer assim:
E Deus se lembrou de José enquanto estava na cadeia. E Deus se lembrou de Noé quando estava na arca. E Deus estava com Daniel na cova dos leões. E Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor diz que esse quarto homem, que só joguei 3, agora tem 4. Ele não esqueceu do seu povo. Ele não esqueceu da sua igreja. O Deus que servimos não falou assim: olha, vai lá e planta uma igreja em Jaboatão, vai lá e organiza aquela casa. Se esqueceu. Ele não é assim. O Deus que servimos não é irresponsável. Ele está aqui nesse lugar dizendo assim: eu estou vendo o sofrimento, eu estou vendo, eu estou contemplando, eu estou vendo. Irmãos, o Deus que servimos, Ele é pessoal. Eu estava falando no primeiro culto dizendo assim, ó, Ele se importa com o danoninho do teu filho que ele leva para a escola. Irmãos, a gente já passou por momentos difíceis. Quem diz assim: meu Deus, o que a gente vai levar para esse menino? Pastor, o senhor é trabalhador, o senhor recebe um salário, irmão, mas todo mundo passa por lutas. Mas Ele também é um Deus tão grande que Ele sabe que tu tem que pagar um aluguel, porque se tu não pagar, tu vai ser despejado. Ele sabe da tua vida, Ele sabe da tua história, Ele sabe onde você mora. Ele sabia onde Saulo estava, na rua direita. Vai lá, Ananias, Ele sabe onde você, se você querendo se esconder dEle, Ele sabe onde você está. Esse Deus é um Deus pessoal, esse Deus é um Deus íntimo. Ele é um Deus poderoso que te trouxe para cá nessa noite, para você receber essa palavra e saindo daqui já com as tuas lágrimas apontando para a semente quando você lançar, porque aquele que semeia enquanto chora colherão os seus frutos com júbilo de riso. O Deus que sabe de todas as coisas tem cuidado de mim e de você, irmãos. Quantos estenderam aqui essa palavra? Quantos entenderam aqui essa palavra? Você pode ficar de pé no seu lugar, dando glória a Deus e aleluia, aplaudindo o Senhor Jesus, porque Ele já está contemplando. Pode aplaudir o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, Ele está reavivando a tua fé. Declare conosco essa canção para nós encerrarmos.